Nessa classe, nós estamos estudando o livro A Busca do Crescimento. Ele é do famoso teólogo, Jonathan Edwards. E hoje nós vamos ver a continuação da última aula de domingo passado, a tarefa do crescimento cristão. O tema do livro é como é que o cristão pode crescer. Crescer em todos os sentidos. Crescer na fé, espiritualmente falando, e assim também crescer para produzir mais na obra do Senhor. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa tarefa. A tarefa que nós temos, ou a missão que nós temos de crescer como cristãos. Então, está lá o nosso teminha lá da aula de hoje. Eu vou começar fazendo umas perguntinhas para vocês aqui. Vocês se lembram de tudo que aprenderam ou ouviram na escola? A Denise é bambam, vai ver que ela se lembra de tudo que ela aprendeu na escola. Quem é que lembra de cor a tabuada? Ainda vocês sabem tabuada ainda? A tabuada sabe, né? Por que será que vocês sabem a tabuada? Porque usa, mas aqueles problemas chatos que tinha que fazer, ninguém lembra. A álgebra, para quê? Não é? Então, eu fico pensando assim, quanto conteúdo nós tivemos que engolir. E hoje você diz, para quê? Não serviu para nada? Quanta coisa que eu aprendi que não serviu para nada. Por exemplo, por que eu tive que aprender latim? Eu sou do tempo do latim. Mais gente aqui também é. Por que eu tive que aprender latim? Então, algumas coisas a gente fala assim, será que foi inútil tudo que eu aprendi? Não serviu para nada? Não valeu para nada? E aí eu fico pensando, que relação que isso tem quando você pensa sobre o que você aprendeu e tem aprendido na igreja? Eu estou vendo vários rostinhos aqui de pessoas que nasceram no seio da igreja. Será que a gente aprendeu tudo que tinha que aprender? Hein, Zé Augusto, você que nasceu na igreja? Cada dia um aprendizado, olha. O tema fala que nós precisamos crescer. E fala da importância do crente dedicar-se à tarefa de adquirir esse crescimento. Que crescimento? Crescimento no conhecimento de Deus. E como é que a gente conhece Deus? O que a gente tem nas mãos para a gente entender esse conhecimento de Deus? Nós temos a palavra. Então, eu penso que como Deus fez e o que Ele usou para que tivéssemos conhecimento dEle. Para fazer a verdade dEle conhecida. O apóstolo Paulo, e esse texto que nós vamos ler agora de Colossenses 1, 9 e 10, o apóstolo Paulo, esse é o texto que serviu de base desde a primeira aula sobre esse crescimento. Ele vai escrever à igreja de Colossos e ele vai dizer o que tem que acontecer com o crente. Vejam lá. Por esta razão, também nós, desde que o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Primeiro, quando eu cresço no pleno conhecimento de Deus, eu vivo de modo digno do Senhor. Eu vivo para agradar o Senhor. Eu frutifico em toda boa obra. Por isso eu preciso crescer no conhecimento de Deus. Saber quem Ele é. E é a palavra de Deus que me diz isso.
o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. A palavra de Deus me diz. Aí eu pergunto assim, a gente conhece tudo sobre Deus e suas verdades que nos foram reveladas na Bíblia? Nós conhecemos tudo? Não. A lição de hoje vai dizer que a gente tem que crescer, que a gente tem que aprender cada vez mais. O estudo continua a discorrer sobre essa tarefa de crescer. E vai ser assim até acabar, porque o livro, esse é o foco do livro. O quanto nós conhecemos as Escrituras para ler, entender, compreender e praticar. São 4 ações. Leio a Bíblia. Eu entendo da Bíblia. Eu compreendo o que ela quer dizer. Quer dizer, compreender é mais do que só ler. É apreender. Eu apreendo que isso entra no meu coração, isso faz morada em mim, aí eu pratico. Podemos até trocar aqui esse verbo entender. Eu leio, eu compreendo, eu apreendo, quer dizer, eu guardo para dentro do meu coração isso com toda... Eu tenho aqui, o salmista diz, guardo no meu coração a tua palavra. Aí eu pratico. Então, parece que não é muito fácil, né? Você não pode ler a Bíblia como você lê um jornal, lê uma revista, como você vê um programa de televisão, como você lê o letreiro lá, a legenda. E isso todo mundo faz. Os estudiosos, os filósofos da vida aí, sabem a Bíblia mais do que qualquer um de nós aqui. Eles leem, sabem tudo. Né? Então, uma experiência que a gente tem é que muitas vezes não pratica, mas conhece. Não adianta nada. Né? A Bíblia não é como uma caixinha de promessa. Lembra-se da caixinha de promessa? Quem é que conheceu a caixinha da promessa? Olha quanta gente. Era uma caixinha, literalmente, com vários cartõezinhos. E você tirava todo dia um, aquilo é para te dar sorte no dia, né? Então, hoje eu vou seguir isso aqui que está aqui. Se tivesse escrito lá, o Senhor é meu pastor, não me faltará, que beleza, então meu dia hoje vai ser tranquilo. Aí, de noite, você tirava outro, no outro dia, você tirava outro papelzinho. Muita gente usou isso. Todas as casas de antigamente tinham a caixinha da promessa. Nada errado de ler o versículo da Bíblia. Mas a Bíblia não é só isso. Não é só uma caixinha de promessa. Né? Tem muita gente que sabe Bíblia. Muita Bíblia. Tem gente que tem fama de disque Bíblia. Pergunta porque ele sabe. Pergunta tal coisa que ele sabe. Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? A gente dá muitas desculpas para não entender e não querer conhecer melhor a palavra de Deus. Por exemplo, é muito conteúdo. Eu não aguento, é muita coisa. Pensa bem, quantos livros mesmo? 66 livros. É muita coisa, né? Não sei quantas mil páginas. Eu leio e não entendo nada, por que eu vou ler? É muito difícil. Como é que eu vou ler? Não é? O outro vai dizer assim, eu só gosto dos salmos, dos provérbios, do Evangelho de João. Ai, que gostoso ler João. E é mesmo. João é um paraíso ler João. Ninguém retratou Jesus como Senhor igual João. Mas não é só isso. Não é só isso mesmo. Né? Nós precisamos entender que são muitas e variadas as instruções de forma abundante na Bíblia. São muitas mesmo. Não é? Vejam bem, tudo que foi ensinado por Moisés. Só aí você já ia ficar... Né? As muitas mensagens de Davi, de Salomão, e quanto aos profetas? Mas Deus não se contentou só com o Antigo Testamento. Ele enviou o Filho dele
enviou os apóstolos para que nós tivéssemos outro tesouro nas nossas mãos, que é o Novo Testamento. E aí a Bíblia se completa. Com a vida de Jesus, com os seus ensinos, com aquilo que os discípulos deles aprenderam e aquilo que eles passaram, que escreveram sobre a vida dele, né? A Escritura foi escrita para ser usada por todos. Qualquer um pode ter acesso. E todos são orientados a procurar examinar toda a palavra de Deus. Examinar. Essa foi a ordem que Jesus deixou. Vamos lá ver? João 5,39. Foi o que ele recomendou. Vamos ler todos juntos? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem disse isso? Jesus Cristo que disse isso. Examine as Escrituras. A palavra Escritura se refere mais ao Velho Testamento. Mas hoje a Escritura também quer dizer toda a Bíblia. A palavra de Deus. Então, não é errado a gente falar as Escrituras. Jesus, que eles tinham que examinar as Escrituras, eles tinham que examinar aquilo que já estava escrito. Os profetas, principalmente, toda a lei de Moisés, tem que examinar. Porque essa Escritura do Velho Testamento testifica de mim. Ele não estava nem lá. Mas toda a Bíblia testifica de Jesus Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse. Jesus está inserido em tudo dentro da palavra de Deus. Por isso é importante que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente pratique essa palavra. Né? É muito mais do que ler. Só ler. Muita gente aqui já leu a Bíblia várias vezes. Eu tenho uma irmã aqui, a Nicinha, que está lendo a Bíblia, e ela está lendo pelo não sei quantas vezes que ela já leu. Que bom ler a Bíblia. É ótimo. Mas é melhor ainda quando você entende, você compreende, e você apreende aquilo que ela está dizendo para você poder praticar na sua vida. A gente não... as várias desculpas de que a Bíblia é difícil, a linguagem é difícil. Hoje nós temos várias traduções, várias. Algumas até meio suspeitas, mas nós temos várias traduções. Se você não entende uma linguagem, você pode até procurar noutra. Entra lá no Google, você vai ter quantos tipos de Bíblia você precisar e quiser. Não dá dizer que a gente não vai entender. É muito complicado. Não é complicado. Como é que eu vou ler a genealogia que está lá no livro de Números? E gerou fulano, e gerou ciclano, e gerou não sei quem. Que me interessa isso? Interessa. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheci um presbítero em Sorocaba, praticamente analfabeto. Ele era coveiro do cemitério. E ele era um homem muito crente, muito crente. E lá no trabalho, provocaram ele, que ele não sabia falar da Bíblia. Você não sabe falar da Bíblia. Eu quero que você leia Mateus 1, lá que fala da genealogia de Jesus. Eu quero que você leia aquilo, que você pregue em cima daquilo. Aí ele falou, tá bom, domingo eu vou falar com o pastor, vocês vão lá me ouvir e vão ver o que eu vou fazer. E ele começou. Gerou fulano, gerou ciclano, e José gerou a Jesus Cristo. Aí ele pregou sobre Jesus Cristo. E evangelizou todos aqueles homens que estavam lá. Ele não estava preocupado com a genealogia. Ele estava preocupado com o último que nasceu daquela geração, Jesus Cristo. E pregou sobre Jesus Cristo. Então, a gente sempre aprende com a Bíblia. Eu nunca me esqueci esse exemplo desse irmão. Crente. Mas que conhecia a palavra de Deus. Não tinha tempo difícil para ele. A gente aprende até em nos mínimos detalhes, a gente pode aprender. Né? Então, a gente não pode acreditar que Deus deu todas as instruções que estão na Bíblia para que a gente não pudesse entender nem ler. Né?
Se fosse para isso, para que ele ia? Mas por que teria a Bíblia na nossa mão? A Bíblia foi escrita para ser entendida. 2 Timóteo 3, 16, 17, porque ela tem objetivos. Não é? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela existe com objetivo, ela ensina, ela corrige, ela ajuda a que andemos na justiça, em retidão de vida. É isso que ela faz na nossa vida. Eu fico pensando assim, que fizesse uma pergunta aqui, né? Quantas vezes você entendeu que a Bíblia é isso mesmo? Que ela é uma fonte de conhecimento e sabedoria. Que ela desempenha um papel central na nossa vida de crentes. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa responder. Você lê a Bíblia todo dia? Você estuda realmente algum texto, nem que for um versículo só da Bíblia todo dia? Hoje nós temos vários escritos diários, mensagens diárias que podem te ajudar a ler a Bíblia. Sempre tem um texto e tem um comentáriozinho. Isso faz bem, faz bem. Uns são melhores que outros, mas sempre tem alguma coisa. Então, todo dia nós precisamos ler a palavra de Deus. E sempre partindo daquela premissa. Eu entendi o que eu li? Falou comigo? Tem alguma resposta? Meus irmãos, a palavra de Deus é um tesouro. E nós entendemos que ela é um tesouro. Nós sabemos disso. Nós somos crentes do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós. Nós praticamos muitas coisas. E nós temos esse tesouro na nossa mão. Porém, a gente abre esse tesouro, mas a gente não tem o desejo de usufruir de tudo o que esse tesouro tem para nós. Eu penso que sempre há espaço para aprender mais. Nós nunca, por mais diligentes que nós sejamos, ao nos dedicar ao estudo da palavra, sempre há espaço para saber mais e mais. Então, não há desculpas para eu já sei tudo. Eu já sei tudo. Essa semana mesmo ouvimos um testemunho de uma mulher. Eu conheço tudo da Bíblia, ela foi citando a Bíblia, mas você é membro de alguma igreja? Não, por quê? Porque eu não gosto da igreja. Eu não gosto de ir para a igreja. Eu vou lá e vou ficar com raiva, vou ficar brava, então eu não vou. Eu não sei o que ela está aprendendo na Bíblia, o que ela aprendeu. Antigamente tinha um programa na televisão, os antigos aí vão lembrar, O Céu e o Limite. Que eram perguntas. Perguntas. E tinha um pastor do Rio de Janeiro que ganhou várias vezes respondendo perguntas da Bíblia. Ele sabia tudo da Bíblia. Ele era um bambam. Até que ele foi pego em adultério no templo. O que adiantou? Ele estudar tanto a Bíblia, ganhar concursos e concursos. Foi um desastre o final da vida dele. Eu conheci esse homem, esse pastor. Era aquele ícone, porque conhecia de Gênesis ao Apocalipse, ele não errava uma pergunta que era feita para ele. Infelizmente, ele não praticou a palavra. Os que mais estudam, e ainda estudam, conhecem apenas um pouco. Deus é infinito e suas instruções também o são. As instruções da Bíblia não têm fim para a gente vai sempre aprender, sempre aprender.
São inescrutáveis os desígnios de Deus. E nós vamos ver esse texto de Romanos 11, não cansamos de repetir esse texto, Romanos 11, 33, 36. Esse é o nosso Deus, Ele é infinito. E a palavra dEle vai sempre nos ensinar, porque ela também se torna infinita. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Muda aí. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E agora vem, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quem conseguiu entender a mente do Senhor? Porque ela é infinita. Porque dele, de Deus, são todas as coisas. Porque por meio dele são todas as coisas. E para ele são todas as coisas. E ele deixou para mim a sua palavra escrita. Como entender, então, tudo sobre os planos de Deus, esse Deus infinito, para a redenção da humanidade? Como entender? Como entender o plano de Deus para a redenção da humanidade? Quem é que entende o que Deus fez? O que Ele planejou? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Que Deus planejou o seu Filho infinitamente santo. O que Ele planejou para salvar a humanidade? Muita gente não entende isso. O ímpio não entende isso. As pessoas do mundo não entendem isso, que ele, desde antes da fundação do mundo, Jesus estava lá. Como a gente vai entender a eleição, a predestinação? Não vem você com esse papo, que isso é muito difícil, né, Sérgio? É muito complicado. Complicado coisa nenhuma. Está tão claro. Se ler Romanos 8, está lá bem claro todo o plano da eleição e da predestinação. Não tem erro. Mais claro que aquilo, impossível. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que andássemos nele. Era o propósito dele. Eu não tenho dúvida disso. Então, até isso, muitas vezes, é difícil as pessoas entenderem. Vejam bem que os ensinos da palavra de Deus contêm o suficiente para nos manter ocupados até o fim da nossa vida. Nunca vai acabar. Tem um texto de Salmo 119, 96. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Até a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Os planos de Deus não têm fim. Eu nunca vou entender tudo, mas eu vivo pela fé. Eu creio em tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina. Nós precisamos caminhar no conhecimento de Deus para viver para Deus. Quanto mais conhecemos a obra de Deus, mais realizaremos os seus propósitos. Mais realizaremos os seus propósitos. Eu fico pensando assim, que um médico se dedica para cuidar dos seus pacientes com todo o esmero. Um médico nunca para de aprender. Nunca para. Se ele parar, ele vai estar perdido, porque a ciência evolui todo dia. E se ele não estudar, se ele não se aperfeiçoar, ele vai perder o seu campo de ação. Então, o médico tem que buscar se aperfeiçoar cada vez mais. Um professor, uma professora, que estudou para isso, ela aprende todo dia. Ela aprende com cada aluno, porque se ela também não se
aperfeiçoar, vai ficando para trás. E podemos pegar outros exemplos. Assim são os cristãos. Assim somos nós. A vida toda devemos nos dedicar ao conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais estudamos, mais veremos que nada sabemos. Dada a riqueza do conhecimento que a gente encontra aqui. Um filósofo grego famoso, o pai da filosofia, Sócrates, ele tinha uma frase assim: só sei que nada sei. Não é porque ele era tão humilde, eu não sei nada, não. Ele queria dizer o seguinte: só sei que nada sei porque eu tenho que aprender todo dia. Tenho que aprender. E ele cutucava os seus discípulos, né, fazendo perguntas para eles: o que é isso? Não respondam, o que é isso? Sempre perguntando, perguntando. E eles tinham que responder: ah, não sabe? Vamos buscar a resposta. Nós estamos sempre aprendendo. Eu fico abismada porque eu estou fazendo uns estudos no Evangelho, nos Evangelhos, e eu estou assim, como eu fico pegando os detalhes que eu nunca li a vida inteira e eu não percebi. E aí, quando eu começo a estudar aquele pedacinho, nossa, quanta riqueza que a gente aprende. Só os evangelhos. Quanta riqueza que a gente tem ali nos ditos de Jesus, nas atitudes dos apóstolos, dos discípulos, na atitude dos fariseus, dos saduceus. Quanta promessa foi cumprida ali. Mas é preciso, então, que a gente tem que ter vontade de aprender mais e mais. Vontade de aprender. Nós somos chamados para ensinar e edificar o corpo de Cristo. Nós quem? Então, há dois grupos. Há aquele grupo chamado para ensinar e edificar o corpo. E é o grupo que aprende, que tem que aprender. Nós temos, então, e a Bíblia deixa claro isso, que Deus determinou alguns para ensinar e outros para aprender. Mas, no fim, todo mundo aprende. Vamos ver o texto aqui de Efésios 4, 11 e 12. Falando sobre os dons, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele escolheu. Volta no 11 para mim, para ouvir, Rafael. Ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Para ensinar. O 12. Para aperfeiçoar os santos, quer dizer, para ensinar, para que os santos sejam aperfeiçoados. Então, nós temos o primeiro grupo para a gente entender a Bíblia. É difícil? Quem a gente tem aqui na igreja que pode nos ajudar a entender a Bíblia? O pastor. Os presbíteros. Não, vamos mudar a coisa aqui, não. Estou falando de aperfeiçoamento dos santos. É o pastor, é o missionário, vocacionado, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Deus escolheu homens e mulheres para isso. Desculpe eu falar de mulheres, mas Ele escolheu mulheres também. Não para serem ordenadas. Nós não cremos nisso. Mas para ensinar, sim. Porque Paulo escrevendo a Tito, diz que as mais velhas tinham que ensinar as mais novas. Então, nós podemos fazer um trabalho grande com as mulheres e ensinar as mulheres, sim. Então, há um grupo para ensinar, para nos ajudar a entender o que está escrito. A gente não sabe tudo, mas nós temos as lições
que a gente aprende na igreja. Tá? Quando o pastor prega, eu vou perguntar aqui, você se lembra o que ele pregou domingo, o pastor? Você lembra o sermão dele? Qual foi? Epa, as visitas não vão saber mesmo, mas vocês aqui, né? A gente não lembra, né? Falou? Não sei. Né? Fica difícil, né? A gente não guarda muito, mas ele está ali para pregar, para ensinar. Se você não entender alguma coisa, pode perguntar para ele depois, ele vai explicar. Agora, tem um grupo que é para ouvir, que são os alunos, somos nós, os alunos, né? Que vamos aprender ouvindo os mestres. Então, o Jonathan, ele dá uma ênfase para isso, de que Deus escolheu pessoas especiais para ensinar. E ele escolheu pessoas para ensinar de uma forma que a gente possa aprender. Também não adianta nada, né? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muito mestre sacana por aí, que está ensinando tudo menos Bíblia. Desculpe eu falar, mas nós sabemos que tem. Que se eu vou, assim, se eu tenho o poder da palavra, eu tenho o poder de fazer tal coisa, e eu posso fazer tal coisa, e enchem igrejas, megas igrejas, mas não pregam a palavra como ela tem que ser pregada. Então, o que se requer dos mestres, dos pastores, é que preguem a palavra, somente a palavra. Que não fiquem mudando, inventando filosofias, inventando coisas, né? Comunicar o conhecimento bíblico, não o conhecimento da filosofia humana, que deturpam a verdade. Qualquer revelação que não estejam firmadas na palavra de Deus são puro farisaísmo. Olha, os fariseus, os saduceus, os escribas, conheciam a lei na ponta da língua. Mas eles não ficaram satisfeitos com a lei. Eles começaram a inventar leis particulares, acréscimos na lei. E subjugavam o povo, porque eles não praticavam, mas eles queriam que o povo praticasse. Não estava na lei de Moisés, mas eles inventaram uma porção de regrinhas. Por isso eles foram condenados por Jesus. Vocês exploram o povo, Jesus disse para eles, vocês exploram o povo com essas leis que vocês inventam. Eles conheciam a palavra de Deus. Conheciam que ia chegar o Messias, sabiam tudo, mas não praticavam, não adiantava nada. Então, o mestre, o pastor, ele tem que ser genuinamente bíblico, pregar a palavra. Uns com mais ênfase que outros. Vocês conhecem algum pastor famoso da igreja presbiteriana? Pode falar o nome aí. Hernandes Dias Lopes, conhecem outro? Augustus Nicodemos, mais alguém? Ah, o tio dela. Foi um grande pregador. José Borges dos Santos. Firme, né? É bom na Bíblia. Ele deu uma escorregadela quando ele estava com a cabecinha meio ruinzinha, mas ele foi fiel. Muitos pastores. Eu cresci por 32 anos com um pastor na minha vida. O que eu aprendi com ele não tem limite. Eu aprendi muito. E eu digo assim, que se eu sou boa nessa Bíblia aqui, é por culpa do reverendo Oscar Chaves. Porque ele me ensinou. Porque ele doutrinou. Porque ele foi firme na palavra. Então, os crentes aprenderam, não é ou não é? Os crentes aprenderam. Muito. E já bem idoso, ele me deu alguns livros. Você tem que aprender mais.
Eu não sabia nada mesmo. Quanto mais livro eu ganhei, melhor, né? Então, nós precisamos de pastores fiéis à palavra de Deus, que não deturpem essa palavra. Que não sejam como aquele livro que eu tenho lá em casa, um pastor bacana, que fala bonito, que faz isso, para agradar a plateia. Mas nós precisamos de ovelhas, nós precisamos de discípulos, nós precisamos de alunos que tenham vontade de aprender também. Porque não existe professor sem aluno e não existe aluno sem professor. Né? Não existe um sem o outro. Se Deus determina alguns para mestres, também deu tarefas para nós. E a nossa tarefa é aprender. Qual é o foco do aprendizado? O foco do aprendizado, seja do pastor, seja de nós alunos, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo e este crucificado no meu lugar. Esse é o foco. Não dá para fugir daí. Nós temos que entender isso. Né? Eu estou perdido com as minhas folhinhas aqui. Vamos lá. O grande perigo que nós vemos hoje é a ideologia tomar lugar da teologia. Teologia é o estudo das coisas de Deus. É que estuda Deus. Ideologia é aquilo que vem na cabeça do homem. Né? Mas todos os cristãos são colocados na escola de Cristo, onde a tarefa é aprender, aprender, aprender. Sempre, sempre aprender. Deus deseja que todos os cristãos aprendam, que sejam enriquecidos no conhecimento dEle. O quanto eu conheço de Deus, Ele faz diferença na minha vida. Segunda carta de Pedro 1:5, Rafael. Eu não sei se eu deixei algum versículo para trás aqui. Eu acho que não. Por isso mesmo, não, tá. Pode deixar isso aí. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Ele está falando sobre aquela lista de atitudes que o crente tem que ter. Então, juntando uma porção de coisas, o conhecimento faz parte. A fé, a virtude, as boas obras, tudo faz parte, mas o conhecimento das coisas de Deus é que mais eu preciso. Como é que eu vou defender se eu não conheço? Como é que eu vou brigar por alguma coisa se eu não conheço? Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer a palavra para dizer, é assim, não é assim. Isso aí que estão cantando, pera um pouquinho. Está meio fora aí. Isso não é Bíblia, não. Há pouco tempo vocês viram o seminarista Arnaud corrigir um cântico. É isso aí. Tem que corrigir. Porque nós sempre cantamos o Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a mim. Graças a Deus alguém corrigiu. Deus não é fiel a mim. Quem sou eu para ele ser fiel a mim? Ele é fiel às promessas que ele fez para mim. É diferente. Então agora a gente canta o quê? Tu és fiel assim. Mudou uma palavrinha, mudou tudo. Ele não é fiel a mim. Quem que eu sou? O que eu fiz para ele ser fiel a mim? Eu sou fiel, eu tenho que ser fiel a ele. Ele é fiel às promessas que ele fez para mim. Então, algumas coisinhas assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia nos ensina as coisas como elas têm que ser. Mas se eu não leio, se eu não pratico, né? Então, meus irmãos, o que nos cabe? Aprender mais e mais. Sermos fiéis no estudo dela. E ter muita oração, muita comunhão com Deus na hora de ler e tentar entender. Porque o que Ele quer é que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Ele quer. E nós vamos ler 2 Pedro 3,18.
Dá um tempinho lá para o Rafael. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esta outra versão, né? Antes crescei na graça e no conhecimento. Temos que crescer. Antes de qualquer coisa, vamos que crescer na graça de Deus e no conhecimento dEle. O Salmo 119, qual é o tema do Salmo 119? É a palavra de Deus, é a Escritura. É o salmo mais longo, mas o tempo todo ele está falando. Se a gente fosse falar aqui, ia ler o Salmo 119 inteirinho aqui para vocês. Mas vamos ler alguns textos. Salmo 119, vamos ler do 8 ao 11. Isso. Vamos ler todos juntos? Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Só aí já resume bem a nossa atitude. Mas vamos lá para o 105. Aí mesmo, 105, bem conhecido. Agora todo mundo pode ler de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora vamos para o 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Vejam bem, o que o salmista está falando? Que os teus testemunhos, quer dizer, a tua palavra, a sua escritura, eu recebi por legado perpétuo. Quer dizer, enquanto eu viver, a palavra de Deus vai ser o meu legado. Eu não vou deixar jamais essa palavra. Enquanto eu viver. Porque ela me... Por quê? Está escrito lá, porque isso dá prazer ao meu coração. É bom, é agradável ao meu coração. Me satisfaz eu receber a tua palavra. Porque ela é luz que guia os meus caminhos. Vejam bem, eu quero terminar aqui com vocês com o exemplo que Jesus mesmo deu. João 14, 26. E vamos terminar aqui. Jesus Cristo está com os seus discípulos comemorando a última Páscoa. Era noite de quinta-feira. Muita coisa aconteceu nessa noite. Ele lavou os pés dos discípulos, Judas foi acusado, Judas traiu Jesus. Tudo aconteceu nessa quinta-feira. E ele está dizendo para os discípulos, aconteceu tanta coisa, eu não quero que... Não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Mas vocês vão receber o quê? O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. E o que o Espírito Santo vai fazer? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ora, mestre... Mostra-nos o Pai, é muita coisa. A gente não está conseguindo pegar tudo que o Senhor está falando, é muita coisa. Calma. Eu vou embora, mas virá outro Consolador, porque eu sou um, mas virá outro Consolador. O Pai vai enviar esse Consolador, ele vai ensinar vocês todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E eles se lembraram. E eles escreveram tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Eles ensinaram. Posteriormente, a palavra de Deus. Mas eles escreveram. Eles botaram no papel, vamos assim dizer, né? Tudo aquilo que... Quem é que tocou no coração deles para eles se lembrarem de tudo? O Espírito Santo.
Meus irmãos, nós temos o Espírito Santo. É promessa. Quem tem Jesus Cristo, ele deixou o Espírito Santo, que foi derramado no dia do Pentecostes e está com todos os crentes. Nós temos o Espírito Santo, então ele vai nos ensinar. Basta que a gente peça em oração. Me ajude a entender essa palavra e praticar essa palavra para que eu nunca esqueça dela. Amém? Amém.